Louvado seja o nome do Senhor e Criador dos céus e da terra. Quem começa o dia orando provocará milagres antes de um novo dia começar. Olá, povo de Deus, que a presença do Pai, que a presença do Filho, que a presença do Espírito Santo esteja sobre você, a sua casa e também a sua família. Hoje, grandes coisas fará o Senhor por você, por mim, em nome de Jesus. Nesse dia, eu quero estar ministrando uma palavra profética ao teu coração. Como derrubar o gigante da timidez. Existe um gigante que não aparece nos filmes, não faz barulho e nem usa espada. Ele é silencioso, ele se esconde dentro da nossa mente. Ele prende os sonhos, impede conquistas e faz muitas pessoas viverem debaixo do potencial que Deus colocou dentro delas. O nome desse gigante é timidez. A timidez que já roubou oportunidades de emprego, que já destruiu relacionamentos, que poderia dar certo, já impediu sonhos de pregar o Evangelho, já fez homens e mulheres desistirem dos seus sonhos, por medo e também por outros motivos. Mas eu quero dizer a você que tudo isso que nos acontece não é meramente coincidência. Tudo isso tem uma ligação. Quando eu e você deixamos que a timidez toma conta de nossa mente, é óbvio que nós não iremos alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos e os nossos objetivos. Os nossos talentos são praticamente esquecidos. Deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje. Quantas pessoas possuem talentos de inteligência, de capacidades, chamados de Deus, mas vivem escondidos porque têm medo de se expressar, têm medo de colocar para fora aquilo que Deus colocou no coração dela. A timidez em excesso não é apenas ficar quieto. Muitas vezes ela é uma prisão emocional. É uma voz que se diz: você não consegue, você não pode, você não vai chegar. É pensamentos que repete e às vezes a pessoa, elas até ri de você. E o medo constante de errar faz com que você fique quieto e não alcance aquilo que você tanto almeja. Mas hoje eu tenho uma notícia para você. Esse gigante pode cair por terra se você seguir a orientação espiritual que eu vou te dar. Assim como Davi derrubou Golias, você também pode derrubar o gigante da timidez, que está tentando impedir o seu crescimento espiritual, profissional, sentimental, até mesmo ministerial. Eu quero ler um versículo bíblico com você, que está ligado em livro do 2 Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Observe que Paulo não disse que Deus nos deu um espírito de medo. Ele declara que Deus nos deu poder, amor e equilíbrio. Isso significa que o medo pode bater a porta, mas ele não foi enviado por Deus para governar a sua vida. Eu tenho algumas coisas importantíssimas que eu quero trazer dentro desse contexto, para que você possa entender o que Deus quer falar com você. O primeiro gigante, a timidez do medo, que dá a opinião dos outros. Então, a timidez do medo, que dá a opinião dos outros, esse é um dos gigantes mais comuns. As pessoas vivem preocupadas com aquilo que os outros vão pensar dela. Ela deixa de falar, ela deixa de agir, ela deixa de empreender, ela deixa de testemunhar. Tudo porque está presa
há um julgamento das pessoas. Mas existe uma verdade libertadora em tudo isso. A maioria das pessoas estão tão preocupadas com os próprios problemas que nem estão pensando em você. Quem vive tentando agradar a todo mundo acaba não agradando nem a si próprio. Você não nasceu para viver de aprovação humana. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Então a palavra que eu tenho dentro desse primeiro contexto é que você não tem que pensar no que as pessoas estão pensando de você. A Bíblia diz: agradai a Deus e aborrecei o mundo. Talvez você está fazendo ao contrário. Você está desagradando a Deus e alegrando o mundo. Então, nesse momento, vence o gigante da aprovação. Você não precisa de pessoas para aprovar aquilo que Deus já aprovou na sua vida. O que Deus tem para você é maior do que você pensa. A promessa que Deus fez na tua vida é maior do que você pensa. Talvez você está preocupado com as pessoas, como diz o texto, e as pessoas não estão preocupadas com você. Elas estão tentando resolver os seus próprios problemas. E você, por não ter sabedoria suficiente, está se preocupando com o que os outros vão pensar. Então pense nisso, porque isso vai ser uma chave de virada na tua vida, que vai fazer você alcançar o seu objetivo. Amém? Número 2, o gigante da timidez profissional. Quantas promoções já foram perdidas por causa da timidez? Pessoas inteligentes que ficaram caladas em reuniões, pessoas capacitadas que deixaram de mostrar as suas ideias, pessoas competentes que não conseguem vender no seu trabalho porque tem medo de falar ou de se expressar. Enquanto isso, as outras pessoas menos preparadas avançam simplesmente porque tiveram coragem de se posicionar. Então eu quero te dizer uma coisa: não permita que a timidez esconda o dom, o talento de Deus ou que Deus colocou dentro de você. O seu conhecimento precisa ser visto. A sua capacidade precisa aparecer. O seu talento precisa se apresentar. Deus não te chamou para viver escondido. Eu digo por de passagem que muitas das vezes eu já fui privado de mostrar o meu talento por ter pessoas muito mais talentosas do que eu. E aquilo ali foi uma barreira que existiu na minha vida por um curto prazo de tempo, porque depois eu entendi que se eu, todas as vezes que tivesse uma pessoa mais capacitada do que eu deixasse ela entrar na minha frente, eu nunca iria entrar dentro do tanque de Betesda. Entenda-se que o homem ficou 38 anos no tanque de Betesda. E depois de 38 anos, ele só conseguiu o milagre porque Jesus foi até ele. Então, enquanto você deixar as pessoas passarem, você nunca vai alcançar o seu objetivo. O segredo da vitória não está em esperar, está em avançar. Porque tem pessoas avançando e você está ficando para trás. Pessoas que não têm a capacidade que você tem, a sabedoria que você tem, estão avançando. Talvez Deus está te chamando para você ser um gerente, um empresário, uma patroa, e você está preocupada em ficar limpando casa dos outros, fazendo faxina em casa dos outros, enquanto tem mulheres contratando outras mulheres para trabalhar para ela de faxineira. Ela paga as mulheres e ainda ganha uma remuneração em cima delas. Enquanto você está preocupado em se matar no seu trabalho, tem pessoas que estão dentro de casa ou estão em outra cidade, viajando, curtindo nas praias. E outras pessoas estão trabalhando para ela porque ela usou a cabeça, ela não tinha sabedoria, não tinha preparo, não tinha recurso, não tinha dinheiro, mas naquela hora que ela estava em oração, deu-se um estralo na mente dela e ela conseguiu
alcançar um objetivo que muitas pessoas almejam, mas não têm coragem, que é a palavra arriscar. Enquanto você ficar aí com medo de arriscar, você nunca vai obter aquilo que Deus tem para a tua vida. Então se prepara, porque grandes coisas fará o Senhor por ti. Se prepara, porque Deus quer colocar coisa grande na tua mão. Se prepara, porque Deus quer realizar grandes sonhos na sua vida. Mas nesse momento, permita-se que as coisas comecem a acontecer. Número 3, o gigante da timidez espiritual ou ministerial. O gigante ministerial, esse gigante tem impedido muitas pessoas de servirem ao Senhor. Há pessoas que sentem o chamado para cantar, mas não cantam. Sentem o chamado para evangelizar, mas não evangelizam. Sentem o chamado para pregar, mas não pregam, ficam paralisados pelo medo. Foi o que eu havia falado, a timidez é complicada. E se você não tirar ela da sua vida, você vai ficar para trás. Moisés tentou usar a timidez como desculpa diante de Deus. Ele disse que não sabia falar, mas Deus respondeu, mostrando que quem capacita é o propósito do Senhor. Ele também te fortalecerá. Não deixe que a timidez seja maior do que o seu chamado. Durante muito tempo, eu quis pregar. E aí um dia, eu cheguei até o meu pastor e disse, pastor, eu tenho tanta vontade de pregar. Ele disse, você tem? Eu falei, tenho. Eu queria saber com o senhor, que dia que o senhor me daria essa oportunidade para pregar? Ele disse para mim, Danilo, você tem estudado? Eu falei, tenho. Tem lido a Bíblia? Eu falei, tenho. Tem orado? Tenho. Então, no próximo culto eu vou te dar a oportunidade. E eu pensei que esse próximo culto seria no culto de quarta-feira, porque lá os cultos eram nas quartas, na sexta e no domingo. Chegou quarta-feira, eu todo agoniado, querendo pregar, não preguei. Colocou outra pessoa para pregar. Fiquei indignado, conversei com o pastor, falei, pastor, o senhor falou que ia colocar eu para pregar, o senhor não colocou, pastor. Ele disse assim, no próximo culto eu coloco você para pregar. Passou, chegou, sexta-feira, colocou outra pessoa para pregar. Eu falei, pastor, você está de brincadeira comigo? E aí, ele disse para mim, no próximo culto eu coloco você para pregar. Isso passou um mês. Aí eu fiquei indignado, eu fui até ele. Falei, pastor, eu já estou quase desistindo já desse negócio de pregar, porque o senhor falou para mim que ia me colocar para pregar e nunca coloca. Ele falou assim, no próximo culto eu te coloco para pregar. E aí eu fui me indignando, mas eu fui preparando mensagens. E nesse intervalo de tempo eu preparei 4 mensagens, uma mais poderosa do que a outra. Aí, chegou num dia de quarta-feira, ele me colocou para pregar. Falou, Danilo, hoje é seu dia, hoje você vai pregar. Peguei no microfone para pregar, naquele momento eu estava muito tímido. Eu estava falando com as pessoas de olhos fechados, e aí o Espírito Santo me visitou. Ele disse, filho, você ficou aqui brigando com o pastor um mês. Agora você vai deixar que a timidez te vença? Falei, não, Senhor. Eu estou preparado para isso. Abra os olhos. Quando eu abri, estava uma multidão de pessoas. Eu comecei a ministrar. Naquele dia, 18 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Deus bradou na igreja. Deus desceu na igreja, na congregação. Eu pude ver a confirmação do meu ministério. Então a gente tem que deixar as barreiras de lado, os impedimentos de lado, e ir de encontro com aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Número 4, o gigante, a timidez nos relacionamentos. Eu acho que isso daí, muitos relacionamentos têm, né? Muitas pessoas sofrem sozinhas por causa desse gigante. Perdem amizades, perdem oportunidades, perdem relacionamento, e às vezes existem alguns especiais, né? Mas a pessoa nunca tem coragem de se conversar. Ela gosta de alguém, mas não tem coragem de se relacionar. E outras vezes ela
ela deseja fazer uma nova amizade, mas fica presa dentro da própria ignorância ou até mesmo da insegurança, com medo de fazer novas amizades, com medo da pessoa colocar o bedelho na vida dela. A gente tem que aprender a arriscar. A timidez faz a pessoa imaginar a rejeição que talvez nunca aconteceria ou nunca aconteceu. A vida é feita de oportunidades, nem todas as tentativas dará certo. Mas quem nunca tentar já está derrotado antes mesmo de batalhar para alcançar o seu objetivo. Então é o que mais acontece nos dias atuais, né? As pessoas estão se rendendo à timidez. Foi quando eu conheci a Márcia, nós não se gostava, mas aí aquela timidez foi saindo porque houve-se uma aproximação. E aí eu entrei no grupo de jovem da igreja dela, ela já tinha 18 para 19 anos, eu tinha ali meus 15 anos. E aí nós foi conversando, tal, tudo. Ela gostou de mim, eu gostei dela. E foi-se um relacionamento. Então as coisas acontecem, mas a gente tem que se doar para aquilo que a gente quer. A gente não pode ficar preso com medo de se relacionar, porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual ao antigo relacionamento que você teve. Nem todas as pessoas vão te magoar. Nem todas as pessoas vão te entristecer. Talvez você está perdendo a oportunidade de ser feliz, porque você não quer se doar para o amor. Aí você fica fechado aí, tantos anos aí fechado, né? Tá parecendo um maracujá de gaveta. Já tá parecendo aí que, né, que as coisas já não fluem para você porque você desacreditou, porque você se decepcionou. Eu entendo você, não tô aqui para te julgar. Não tô aqui para te falar mal de você, nem te criticar. Eu sei que isso não é fácil, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus quer preparar o melhor para você. Deus quer te dar a melhor pessoa, o melhor relacionamento, o melhor casamento, o melhor namoro. Mas você precisa se permitir. Permita-se conhecer alguém. Se essa pessoa chegou até você, quer relacionar com você, se permita. Conhece a pessoa, não dê nada a entender ainda. Diga para ela por de passagem que é só uma conversa. Se rolar alguma coisa, vai ser pela vontade de Deus. A partir do momento que você já deu oportunidade para ouvir essa pessoa, você já quebrou um dos maiores tabus, que é a timidez de se relacionar com outras pessoas. Pense nisso que eu estou falando e vai ser feliz. Não fica presa em igreja, não fica presa em pastor, em pastora, não fica presa em ministério. Se apegue em Deus e pronto, acabou. Homens decepcionam, né? Mas Deus nunca vai te decepcionar. E quinto, o gigante da timidez espiritual. Existe uma timidez que impede até mesmo o crescimento da fé. A pessoa tem vergonha de levantar a mão durante uma oração, tem vergonha de testemunhar uma bênção, tem vergonha de dizer que é cristão. Tem crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, quando vê um ímpio, né? Ele fica com vergonha, esconde a Bíblia que não consegue nem ver, né? Aí a Bíblia fica sofrendo com cheiro de CC ali. Eu sei que você está dando risada nesse exato momento aqui no comentário, mas é verdade. Soca a Bíblia debaixo do sovaco, deixa a Bíblia fedendo, né? Só para não mostrar que é crente. Tem muita gente que é assim, não é verdade? Só Jesus na causa. A Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no último dia. Então, não tenha vergonha de ser cristão em determinados ambientes. Mas Jesus declarou que quem o confessa diante dos homens será confessado diante do Pai. Olha aí que coisa maravilhosa! Então, chega uma hora que a gente precisa decidir quem governa a nossa vida. Se é o medo ou se é a fé. A fé sempre nos levará para a frente, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. O medo sempre tentará nos afastar, né? Para fazer voltar para trás. O medo sempre vai fazer você voltar para trás, mas a fé sempre vai levar você para frente. E eu quero contar um testemunho de superação aqui. Existe uma história muito conhecida da escritora e palestrante Susan Cain. Quando ela era criança, ela era extremamente tímida e introvertida.
tinha medo de se expor e enfrentamentos que se sentia desolada, né, em ambientes sociais. Durante muitos anos, ela acreditou que precisava ser alguém diferente para ser aceita. Porém, com o tempo, ela decidiu enfrentar os seus medos e começou a falar em público. Mesmo se sentindo insegura, hoje ela é autora de um livro mundialmente conhecido e realizou uma das palestras mais assistidas do TED, impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. O mais interessante é que ela venceu, né, esperando que o medo desaparecesse. Ela avançou apesar do medo. É exatamente assim que a maioria das vitórias acontecem. O gigante, ele só cai quando a gente esquece que ele existe. Porque quando a gente vai perceber que há um gigante ali, nós já deixamos ele para trás faz tempo, ou até mesmo já derrubamos. Então tem pessoas que constroem um gigante na vida dela que talvez nem existe. Então esta mulher aqui, ela tinha um gigante, mas ela simplesmente deixou esse gigante de lado e continuou a jornada dela. Hoje ela é autora de livros e está conhecida mundialmente. Então, como derrubar esse gigante? Primeiro, aceitar que você não precisa ser perfeito. Segundo, pare de esperar o medo desaparecer para você agir. Terceiro, de pequenos passos todos os dias. Então, se você dá pequenos passos todos os dias, você vai vencendo. Quarto, pare de alimentar pensamentos negativos sobre si mesmo. Quinto, confie mais naquilo que Deus diz sobre você do que aquilo que o medo diz. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é continuar caminhando, mesmo quando o medo impede você. E para nós concluirmos essa tese, talvez durante anos esse gigante tenha te impedido de crescer, tenha te impedido de... Também roubou, as suas oportunidades. Talvez também tenha feito você viver escondido, mas hoje Deus está dizendo para nós: chega de viver preso. Amém? Você não nasceu para se esconder, você não nasceu para viver intimidado por ninguém, você não nasceu para ser escravo do medo. Assim como Davi derrubou Golias, você também pode derrubar o gigante da timidez. Então a palavra que eu tenho para você é essa: levanta-te, acredita em você, confie em Deus, avance. Deus tem mais para colocar nas suas mãos, porque existe uma grande vitória esperando do outro lado da sua coragem. Então, se você pôr em prática esta mensagem que eu acabei trazendo para você, consequentemente você vai vencer. Eu estou pregando aqui não é para derrotados, eu estou pregando para vitoriosos. Eu estou pregando para pessoas que vai avançar, que vai chegar, que vai conquistar, que vai superar os seus medos, os teus limites, que vai avançar aonde ninguém mais consegue avançar, que vai chegar onde ninguém mais consegue chegar. Estou profetizando na tua vida algo. Você recebe essa palavra? Você recebe que você vai vencer esse gigante da timidez? Você recebe que você vai derrotar? Você está vendo a minha imagem aqui? Eu estou aqui anulando a força das trevas através dessa imagem. Estou aqui emanando o poder de Deus sobre a minha vida através dessa imagem. Então, se você vê essa imagem, você vai ver que aqui há um poder emanando da minha vida para a vida do gigante. E o gigante está caindo por terra. Então, eu quero dizer para você: hoje Deus vai te dar graça e sabedoria para você vencer o gigante da timidez. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Então toma posse dessa palavra. Quantos se apossam desta mensagem? Quantos se apossam desta palavra? Deus está falando com você. É Deus que está tirando essa timidez. É Deus que está tirando esse medo. É Deus que está tirando essa ansiedade, essa tristeza, essa crise. Deus está moldando você hoje e fazendo de você um vaso novo. Acredita, confia, creia. Você não crê na palavra profética que o pastor Dani traz para você, não? Se você crê, então jogue a mão para cima
aí na tua casa e glorifique o nome do Senhor. Grandes coisas fará o Senhor por ti, grandes coisas fará o Senhor na tua casa, mas você tem que acreditar, põe a fé em prática, avance, prossiga, vá em frente, vença o gigante, vença a barreira, vença o impedimento, vença esse embaraço do Satanás que está no teu caminho e prospera em Deus, em nome de Jesus. Quantos acreditam, diga glórias a Deus. Não toma posse, tá? Eu quero orar por você nesse momento. Antes de eu orar, eu quero pedir para você deixar o like. Eu vou pedir agora. Você vai deixar o like aqui. Curte essa live. Curte essa oração. A campanha termina amanhã. Amanhã é o último dia dessa campanha. E eu quero estar aqui com você encerrando. E nós vamos estar ministrando sobre você. Como você vencer o gigante de todas as áreas da sua vida. Você vai vencer o gigante de todas as áreas da sua vida. Sentimental, espiritual, conjugal, familiar, ministerial. Você vai vencer esse gigante de todas as áreas da tua vida, até áreas que eu nem falei aqui. Deus quer te dar sabedoria, Deus quer te dar estratégia. Esse demônio do inferno vai ter que sair da tua casa. Você não nasceu para perder, você nasceu para vencer. Então, amanhã é o último dia da campanha. Amanhã é o dia que nós vamos derrubar Golias. Nós vamos preparar algo aqui para nós derrubar esse gigante. Tá bom? A vitória é garantida, a vitória é do povo de Deus. Eu quero orar por você e com você. Você crê? Então vamos orar nesse momento. Pai, aqui está essa pessoa diante da tua presença. Faz tempo, Pai, que ela está tentando vencer esse gigante da timidez. Gigante esse que tem impedido, Pai, ela alcançar seus objetivos. Que batalha travada que essa pessoa está enfrentando, Pai. Que luta travada que essa pessoa está enfrentando. Que dificuldade, Pai, que essa pessoa está enfrentando. Que não deixa ela avançar. E muitas das vezes, meu Pai, esse impedimento do inferno tem impedido ela alcançar os seus objetivos. Mas o segredo da vitória não está no começo nem no meio, mas está no final. O Senhor prometeu para ela que ia colocar ela em locais de destaque. O Senhor prometeu a ela que ia colocar ela em posições melhores. Mas há um impedimento, há uma barreira de conquista nesse âmbito. Então, no ciclo trabalhístico, familiar, financeiro, espiritual, conjugal, ministerial, se tiver alguma coisa que esteja em conflito com esta pessoa, impossibilitando-a de avançar naquilo que ela almeja e deseja diante da tua presença, nós repreendemos nesta hora. Nós te pedimos, ó Deus, que as suas mãos estejam estendidas sobre ela e que ela possa avançar, que ela possa vencer o medo, que ela possa vencer a timidez. Diga comigo, eu sou forte no nome de Jesus. Diga assim, eu posso, eu consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando eu e você profetiza, o milagre acontece. Então, começa a profetizar e você vai ver que dias melhores virão para você. E pouco a pouco, você vai observando que você vai perdendo. Então, exercita a tua fé. Coloca a tua fé em prática. Perca a vergonha e começa a agir, porque senão você vai ficar para trás. Amém? Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa te dar sabedoria e fortalecimento. E que você possa vencer o gigante da timidez. Tá certo? Pessoas aqui no comentário, viu? Tá vencendo a timidez hoje. O impedimento da tua vida, ó, tá caindo por terra. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Diga graças a Deus. Meus queridos, eu quero estar nesse exato momento agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tive de estar ministrando essa palavra. Eu estou um pouco rouco ainda, estou recuperando, vocês sabem disso. Peço oração para vocês mais uma vez. E amanhã estaremos orando e fazendo o último dia da campanha, vencendo o gigante de todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos fazer uma oração muito poderosa, tá? E você vai ver o que Deus vai fazer por você,
em nome do Senhor dos Exércitos. Quem começa o dia orando, provoca milagres antes do novo dia começar. Eu quero pedir para vocês um favor. Compartilhe essa mensagem. Vamos bater nessa mensagem aqui, no mínimo 100 visualização e 30 curtidas aqui. Ajude o pastor Danilo a chegar nessa meta. 30 curtidas e 100 visualizações. E no mínimo 40 comentários. Comenta aqui se você tem alguma coisa que impede de você avançar. Se você é tímido em alguma área da tua vida, comenta aqui. Porque na hora que eu ler o comentário, eu li o comentário da última e vou ler novamente dessa. Estou orando por vocês, abençoando vocês, mas eu quero que vocês comentem. Qual timidez vocês querem vencer da sua vida? O que você tem mais dificuldade? Né? Comenta aqui. Eu quero saber, eu quero orar por você. Tá bom? Se Deus me revelar, eu vou estar entregando para você algo profético em nome de Jesus. Tá certo? Em nome de Jesus. Sueli, Deus está visitando a sua casa hoje. Tá? Rompa as barreiras. Rompa, tá, mulher? Porque a vitória é garantida em nome de Jesus. Tá certo? Receba essa palavra. Gente, que Deus abençoe. Vamos orar pelo Brasil, Pai. Quero abençoar o nosso Brasil, quero abençoar o nosso povo. Quero te pedir a sua proteção, o seu livramento. O Senhor guarda o teu povo, cuida do teu povo, zela do teu povo e abençoe o teu povo. Pai, tudo e todos está nas tuas mãos. Eu dependo de ti, a sua igreja depende de ti, nós dependemos de ti. Então cuida do teu povo. Livra o teu povo de todo mal, de toda guerra, de toda investida do diabo, de toda doença, de toda praga, de toda maldição. Livra o nosso país, em nome de Jesus. Eu te agradeço uma vez mais nesta live e que esta live possa alcançar muitas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu estou orando por você. Espero que tu esteja orando por mim também. Deus abençoe a todos e até amanhã, no último dia desta campanha poderosa. E amanhã estarei anunciando a nova campanha profética que nós estaremos fazendo aqui no nosso canal. Fica todos na paz.